Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos, é com muito prazer, tá? Eu, professor Nicolas, recebo vocês aqui hoje para conversarmos um pouquinho, tá? Sobre esse grande assunto em direito administrativo, tá? Que é a organização da administração, beleza? Olha só, meus alunos, o que nós vamos trabalhar aqui, tá? Dentro de organização da administração. Aí, para o seu concurso, você deve estar me perguntando, professor, mas no meu edital, tá? Em direito administrativo, não está constando a organização da administração. Eu sei, essa nomenclatura aqui é um pouco mais ampla. O que está na sua prova é isso aqui, ó. Na sua prova não, no seu edital, né? No seu edital está isso aqui, ó. Centralização. Lá no item 4. Centralização. Descentralização. Descentralização e desconcentração. Tá? O item 4 e o item 5 do seu edital está dentro de organização da administração. Só que o seu edital fez o seguinte, ele quis especificar exatamente o que dentro desse tópico, que ele é muito mais amplo, o que exatamente ele vai te cobrar, que é o quê? A parte de centralização, descentralização e desconcentração, beleza? Pessoal, isso é muito recorrente em provas de concursos, tá? E se ele especificou, se ele não colocou de maneira ampla, mas de maneira o quê, pessoal, específica, as chances de aparecer na sua prova são muito grandes. É por isso que eu quero tratar com vocês aqui, para que vocês não possam ser surpreendidos no dia da sua prova, tá? Não é o interesse. O interesse é outro, é que você possa surpreender e não que você possa ser surpreendido, beleza? Então, olha só, vou apagar aqui, não precisa se preocupar agora não, eu vou apagar e a gente vai começar a trabalhar de forma bastante otimizada, tá? Essa parte de centralização, descentralização e desconcentração. Não assuste com o nome, tá? É um nome um pouco, como posso te falar para vocês, um pouco abstrato, né? Nada palpável para a gente poder entender, mas nós vamos fazer um estudo aqui de forma detalhada, tá? Vamos trabalhar aqui com vocês de 1 horinha, tranquilo? Então, já deixa do seu lado aí uma garrafa de água para você não ter que levantar, para você não ter que distrair. Eu quero a sua atenção máxima aqui comigo, beleza? Porque depois de aproximadamente uns 30 minutos, nós vamos fazer uma pausa. Aí sim, este é o momento necessário de você ir ao banheiro, fazer qualquer outra coisa, beleza? Então, agora comigo, eu quero a sua atenção máxima. Pessoal, então vamos trabalhar aqui, como eu falei para vocês, organização da administração. No seu edital, trouxe de forma específica o quê? A centralização, descentralização, desconcentração. Como que isso, professor? Só pergunta, né? Como isso, professor, cai na minha prova de concurso? Como que isso cai? Pessoal, eles vão querer pegar esses conceitos, tá? E trocar entre eles. Fazer uma troca de conceito, tá? Falar, por exemplo, te jogar a descentralização e colocar na descentralização o conceito de desconcentração e vice-versa. É assim que cai em prova. Então, para que você não possa tropeçar nessas questões, tá bom? Não falo questões fáceis, não, mas questões do que relativamente básicas, vocês vão conseguir compreender aqui hoje. Para que você não possa tropeçar nesse tipo de questão, eu trouxe alguns esquemas didáticos para você aqui, tá bom? Que com os esquemas que eu passar no quadro, eu já te peço, deixe uma folha A4 separada, ou então deixe aí um caderno, tá? Um caderno brochurão também separado para você fazer suas anotações. Anotações essas que vão te ajudar a resolver questões de prova, tá? A minha finalidade é isso. Eu não vou encher o quadro aqui à toa, não, tá? O que eu colocar no quadro aqui, você pode ter certeza, é o esquema que você vai conseguir resolver suas questões de prova, tá, pessoal? Então, a minha função é tentar otimizar um pouco mais seu estudo. Vamos lá, então? Olha só, vamos começar aqui com a parte de centralização administrativa, né? Centralização administrativa. O que é essa palavrinha, né? Centralização administrativa. Olha só. Centralização administrativa. Tá? Centralização administrativa. Tá aqui para vocês. Professor, o que é isso? O que é a centralização administrativa? Pessoal, a centralização, pessoal, é quando a administração direta, tá? Quem que é a administração direta? É a União, é o Estado, tá? É o Distrito Federal e os municípios. É quando esses entes federativos, pessoal, eles concentram as atividades em si. Por isso que chama centralização, tá? Eles o que? Centralizam as atividades, centralizam as atribuições, centralizam as competências neles mesmos.
Então eles começam, esses entes federativos, exercerem as suas funções através dos seus órgãos e dos seus agentes. Beleza? Então centralização para começar é isso. Novamente, é quando a administração direta, quem que é direta? União, Estado, DF e municípios, eles centralizam, tá, em si as competências, as atribuições, tá ok? Exercendo essas competências e atribuições através dos seus órgãos e dos seus agentes. Professor, como aí, não ficou muito bom não. Vamos lá? Vamos explicar isso um pouco melhor, vamos tentar trazer um exemplo? Vamos trazer um exemplo. A administração direta, né, já falei com vocês, quem são? Tranquilo, marca aí. Como assim exercer, como a direta, como que a União, por exemplo, como o Estado vai exercer as suas atividades através dos seus órgãos e dos seus agentes? Como que é isso? Hein? Na prática, olha só, é assim. O Estado, vamos colocar nosso Estado aqui de Minas Gerais, tá? Mas pode ser qualquer Estado, Estado da Bahia, tá? Estado do Sergipe, beleza? Pouco importa. O Estado, tá? Como que ele exerce a sua função centralizada? Como que acontece a centralização? É quando o Estado, por exemplo, da Bahia vai exercer as suas atividades através dos seus órgãos. Que órgão? Por exemplo, a Polícia Militar da Bahia, tá? A Polícia Civil da Bahia, por exemplo, tá? Então ela exerce as suas atividades através dos seus órgãos policiais e através também dos seus agentes, né? Se for da Polícia Militar, né? O soldado, o oficial da Polícia Militar. Beleza? Se for na Polícia Civil, agente, escrivão, investigador e até mesmo delegado e assim por diante. Então, quando eu falo para vocês que a centralização é um ente federativo, tá? Estado, União, DF, municípios, exercendo as suas atividades através dos seus órgãos e seus agentes, os órgãos, pessoal, você pode levar como exemplo para sua prova, que é um órgão policial. Se for Estado, Polícia Militar, Polícia Civil. Polícia Penal também. Se for a União, você pode colocar aí Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tá? E através dos seus agentes, aqueles agentes que compõem os órgãos, beleza? Então é exatamente isso. E outra coisa que eu te falo, essa parte de centralização, ela é a mais simples e a menos recorrente em prova, tá bom? Mas é de suma importância ter esse conceito na sua cabeça. Então tá lá, centralização administrativa. Vamos esquematizar aqui? Agora que a gente explicou, vamos esquematizar, vamos lá. Centralização é quando, pessoal, a administração direta é quando a administração direta, beleza? É quando a administração direta, e quem que é a administração direta? Vamos colocar aqui? Você pode até colocar um mnemônico que eu gosto bastante, que é o FASE, né? O mnemônico FASE. Para você começar o quê? A memorizar, né? A internalizar um pouco quem compõe a administração direta, né? Quem que compõe a direta? A famosa fase. Por que é fase? Olha só, a fundação pública, tá? Fundação pública. O A de autarquia, beleza? O A de autarquias. O S de sociedade de economia mista. E o E de empresas públicas, tá? Empresas públicas. Então, veja, pessoal, a administração direta, tá? A administração direta, que é composta pela fase, vamos assim dizer, né? Que é a fundação pública, composta pela autarquia, pela sociedade de economia mista e empresa pública, beleza? Fase para você levar para você como mnemônico. Então, a centralização ocorre quando a direta exerce as suas atividades, tá bom? Vamos colocar assim, ela exerce as suas atividades. Vamos colocar aqui, olha, direta exerce suas atividades, suas atribuições. Suas atividades através, pessoal, dos seus órgãos, através dos seus órgãos e os seus, o quê? Agentes, tá? E novamente, quem que são exemplo de órgãos aqui? Nós podemos colocar, né? Exemplo de órgãos, Polícia Militar, tá? Polícia Civil, Polícia Penal, tá, pessoal?
Todos esses que são órgãos. E os agentes são aqueles servidores públicos que exercem seus cargos públicos dentro dos órgãos. Soldado, sargento, oficial, tá? Investigador, escrivão, tá? Policial penal. Aí são todos agentes. Então veja, meus queridos, olha só. De forma bem básica, centralização administrativa é isso. O que vai aparecer na sua prova é o seguinte, vamos formular uma questãozinha de prova aqui. No que se refere, tá? Vem assim, ó. No que se refere à organização da administração, temos que na centralização, a administração direta exerce suas atividades, suas atribuições através de seus órgãos e dos seus agentes. É assim que vai aparecer para você, tá bom? Tá bom? É assim que vai aparecer. A questão vai estar o quê? Vai estar corretíssima. Vamos colocar uma questão aqui agora errada? Para mostrar como que a questão ficaria errada? Olha só. No que se refere à organização da administração pública, temos que a desconcentração, olha só, que a desconcentração ocorre quando a direta exerce suas atividades, suas atribuições através de seus órgãos e seus agentes. Pessoal, questão certa ou questão errada, hein? Pelo que a gente trabalhou aqui. Questão o quê? Errada, né? Errada por quê? Porque este conceito que eu passei para vocês não cabe a desconcentração, mas sim a centralização. Beleza? Por mais que você não soubesse o que era uma desconcentração, você já sabe que este conceito é de quem? Da centralização administrativa. Então, assim, o que vai cair na sua prova, o que vai ser cobrado para você é essa confusão de conceitos. O seu examinador tem o coração peludo lá, de sacana que eu costumo falar, né? O examinador tem o coração peludo. Ele não gosta de você. Quem gosta de você aqui sou eu, tá? Então, como professor aqui no Mostra, eu quero o quê? Abrir seu olho, tá? Quem gosta de você aqui sou eu. Então, assim, olha, o que vai acontecer lá com o que o examinador vai aprontar aí para vocês é o seguinte, é fazer a troca de conceitos. Então, por isso que eu falo para você, vamos bater cada conceito de forma individualizada, de forma sistematizada, tá? Passe, anote isso aqui no seu caderno, como eu falei, ou o caderno brochurão que você tiver, ou uma folha A4, tá? Que eu também gostava de fazer muito isso quando estava estudando, de fazer o quê? Esses esquemas. Esquemas esses aqui que me ajudavam a resolver a questão de prova. Eu não queria ser um expert em direito administrativo, não. Eu não queria ser expert em direito penal, eu queria resolver minha vida. Então, esses esquemas aqui, pessoal, são para resolver a sua vida, beleza? Então, aqui, ó, feito o conceito de centralização administrativa, nós vamos passar para onde agora? Vamos passar para descentralização, tá bom? E assim nós vamos caminhando, tranquilo? Outra coisa que eu queria te passar, só para poder te adiantar, outras coisas que caem em prova, é perguntando aos senhores se a administração direta, os entes federativos da administração direta possuem personalidade jurídica, tá? Então a famosa aqui, ó, fase, fundação pública, autarquias, empresa pública e sociedade de economia mista, todas elas, pode colocar aí, tá, pessoal? Todas elas possuem personalidade jurídica da personalidade jurídica. Tá? Deixa anotado aí. Todas essas entidades federativas aqui, professor, como assim entidades federativas? É porque é um nome, eu não estou querendo falar bonito não, é um nome que pode também cobrar na sua prova, tá? É a nomenclatura. Esses entes aqui da direta, eles também podem receber o nome de entidades federativas, tá bom? Beleza? Então, eu não tô querendo falar... Ô, pessoal, desculpa, tá? Desculpa, pessoal, olha só. Tô fazendo confusão aqui. Perdão, tá? Peço mil perdão para vocês aí. Olha só, o que nós temos aqui na direta, perdão mesmo, ó. O que nós temos aqui na direta, vocês já devem estar me xingando no chat aí já. O que nós temos na direta aqui, pessoal, perdão mesmo, nem sei... Olha só, o que nós temos na direta aqui é o seguinte, é a União, Estado, DFs e municípios, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui, olha. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Tá? Perdão mesmo, tá, pessoal? Olha só. Então, veja aqui. Fiz a lambança aqui agora, beleza? Mas olha só, vamos recapitular que vai ficar bom aqui agora, tá bom? Olha só, o que eu falei com vocês da administração direta, quem compõe a direta é União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá?
O que eu falei com vocês lá da parte de autarquias, fundação pública, é administração indireta. Daqui a pouco nós vamos ver isso, tá bom? Então, 1000 perdões mesmo. Você deve estar me xingando no chat aí. Mas olha só, deixo marcado para vocês aqui que a direta é União, Estado, DF e municípios, tá bom? Eu até dei um exemplo aqui de um estado, né, que utilizaria da Polícia Militar. Eu acabei colocando outra coisa para vocês aqui. Mas... então tá bom, olha só, a centralização é quando a direta, através da União, Estado, DF e municípios, que possuem uma personalidade jurídica, exercerá suas atividades através dos seus órgãos e através do quê? Dos seus agentes, tá bom? Então veja, tá aqui, olha, Estado, por exemplo, de Minas Gerais, Sergipe, Bahia, tá? A União, pessoal, o Distrito Federal e os municípios do nosso país, elas, tá? Compõem aqui a administração direta. Detalhe, eles, pessoal, podem ser chamados também de entes federativos, tá? Outra nomenclatura que eles podem receber é entidades federativas. Entidades federativas. Tá bom? Entidades federativas. Então, muito cuidado, olha só. A administração direta, tá? Direta, ela é composta pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá bom? Que também podem ser chamados de entidades federativas na sua prova. Então, o que vai cobrar de centralização é o seguinte, que a centralização, tá? Uma questãozinha de prova, a centralização administrativa ocorre quando a administração direta exerce suas atividades através de seus órgãos ou através de seus agentes. É assim que vai aparecer para você. E quem compõe a direta é quem? União, Estado, DF e municípios. Outra coisa, as entidades federativas possuem personalidade jurídica. Mas eu quero te atentar para o seguinte, os órgãos, pessoal, eles vão querer te confundir também, trazendo questão de prova, falando que os órgãos possuem personalidade jurídica. Eu te falo uma coisa, cuidado. Quem possui personalidade jurídica são os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Os órgãos, você pode colocar aí, olha, os órgãos vão ficar bem grande. Não, tá? Não possui. Não possui personalidade jurídica, tá? Não possui personalidade jurídica, então muito cuidado. Os órgãos não possuem personalidade jurídica. Quem possui personalidade jurídica, pessoal, é a União, Estado, DF e municípios. Professor, como assim essa relação de possuir personalidade jurídica? O que acontece? Os órgãos, em regra, eles não vão responder judicialmente, tá? Vamos tentar dar um exemplo rápido aqui, sem aprofundar demais, porque não seria o tema da nossa aula. O que acontece? Um órgão, por exemplo, polícia militar, tá? Se nós temos 2 militares na condução de uma viatura, tá? Fazendo acompanhamento tático. E nesse acompanhamento tático, a viatura do policial militar colide com o carro de um particular. Te pergunto, aquele particular vai sair no prejuízo? Ou alguém tem que ressarcir aquele particular? Alguém tem que ressarcir aquele particular. Aí eu te pergunto, quem irá ressarcir? O policial que bateu a viatura? A polícia militar, que é um órgão? Ou vai ser o Estado, que é uma pessoa jurídica? Pessoal, te respondo. Quem irá ressarcir o particular neste momento é quem, pessoal? É o Estado, tá? Por que é o Estado? Porque ele possui personalidade jurídica, tá? Os órgãos não podem ser responsabilizados nesse quesito, tranquilo? Leve assim para sua prova que vai ser melhor, tá? Não vamos nos aprofundar tanto nessa parte. Então veja, o policial não pode porque ele não possui personalidade jurídica, o órgão também por não possuir essa personalidade jurídica, mas quem será responsabilizado é o Estado, tá? Se a polícia militar é de Minas Gerais, do Sergipe ou da Bahia, quem será responsabilizado, respectivamente, pode ser o Estado da Polícia de Minas, do Sergipe ou o Estado da Bahia, tá bom? É assim que vocês vão levar para sua prova, tranquilo? Então veja, eles vão falar para os senhores que os órgãos possuem personalidade jurídica. Eles não possuem. Quem possui são os entes federativos, União, Estado, DF e municípios. Tranquilo? Vou fazer o seguinte agora. Tira um print da tela, rapidão. Agora sim ela está certinha, tá? Agora sim está certinha. Tira um print da tela que eu vou
que eu vou apagar e a gente vai para a descentralização, tá bom? Vai lá. Bora lá? Olha só. Vamos agora para a descentralização. Pessoal, tira um print do quadro se for necessário, deixa anotado aí que é de suma importância. Vocês têm que anotar isso aqui, tá? E novamente, tá? Novamente, peço desculpa aí, mas tá anotado agora certinho aqui para vocês, tá? Administração direta, pessoal, tá aqui, viu? Os entes federativos. Vamos agora para onde? Vamos agora para descentralização, show? Descentralização administrativa, vamos lá. Descentralização administrativa. Beleza? Tá aí para vocês. Descentralização administrativa. Olha só. Se na centralização administrativa é quando a administração direta, que é composta pela União, Estado, DF, municípios, exerce as suas atividades através dos seus órgãos e dos seus agentes, na descentralização, pessoal, é um pouco diferente. Veja, se na centralização é quando a direta centraliza em si as competências e suas atribuições, na descentralização, tá? Na descentralização, pessoal, o próprio nome diz, as suas competências e atribuições serão descentralizadas, serão repassadas para outras entidades, tá? E quais entidades seriam essas? É o que nós vamos ver aqui. Na descentralização é quando a direta ela passa suas atividades, passa suas atribuições para outra pessoa jurídica. Seria nesse caso quem, pessoal? A administração indireta. E agora que vocês vão conhecer, tá? Quem compõe a indireta, que é a autarquia, fundação pública, aquilo que nós falamos um pouquinho no início da aula. Beleza? Então vamos esquematizar aqui? Vamos esquematizar? Descentralização administrativa. Como que funciona? É quando a administração direta... Vocês já estão mais íntimos, pessoal? Vou colocar só direta, viu? É quando a direta, beleza? É quando a direta, ela passa, tá? As suas atribuições, ela repassa as suas atividades para a administração. Ela repassa as suas atividades para a administração indireta. Ou ela repassa as suas atividades para particulares. Tá bom? Então veja, olha só, na maioria das questões de sua prova, o que vai aparecer na descentralização é essa, pessoal, esse repasse de atividades, esse repasse das atribuições para a administração indireta. Aparece particulares? Aparece sim, tá? Mas a incidência em prova é muito menor. O que aparece é o quê? É a relação da direta descentralizando suas atividades para a administração indireta. É isso que aparece. E agora sim, professor, quem compõe a administração indireta? Agora sim, vamos lá. É a famosa quem? É a famosa fase, tá? É a famosa fase. Quem são? Fundação pública, tá? Coloca aí. Agora sim, fundação pública, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Beleza? E na direta, tá? E na direta, aqui na direta nós temos quem compõe a direta? Os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Belezinha? Tá aqui para vocês. Então veja, pessoal, na descentralização, se na centralização é quando a direta concentrava em si suas competências, exercendo as suas atividades através de seus órgãos e agentes, na administração indireta é um pouco diferente. É quando a direta, ela
descentraliza, né? O próprio nome diz. Ela descentraliza, repassando suas atividades, repassando as suas atribuições, suas competências para quem? Para a administração indireta, que é quem? As fundações públicas, tá? As autarquias, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Professor, dá um exemplo aí pra gente de fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública? Perfeitamente. Olha só, vamos lá. Autarquias geralmente aparece muito pode aparecer na sua prova. Exemplo de autarquias mais famosas é quem? É o INSS e também o Bacen, tá? É o Banco Central. Tá bom, pessoal? O Banco Central é aquele responsável por emitir moedas, tá? Nacionais, tranquilo? Então ele também é uma autarquia. O INSS, o Bacen são autarquias. Beleza? Agora vamos aqui, ó, de sociedade de economia mista. Quem nós podemos colocar como sociedade de economia mista? Coloque aí. Nós temos a Caixa Econômica Federal, tá? A Caixa Econômica Federal. E também nós temos a Petrobras, tá? A Petrobras. Ambos são sociedades de economia mista, tá bom? Tanto a Caixa Econômica Federal quanto a Petrobras. Agora, pessoal, empresas públicas. Empresas públicas. Exemplo de empresas públicas. Quem nós temos? Aqui, perdão, pessoal, aqui na Sociedade de Economia Mista, perdão, não é Caixa Econômica não, é Banco do Brasil. Aqui, ó. Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil e a Petrobras são exemplos de sociedade de economia mista. Agora, empresas públicas. Agora sim, empresas públicas nós temos Caixa Econômica Federal, tá bom? Os Correios, que são os Correios e Telégrafos, tá? Os Correios são exemplos de empresas públicas. E fundação pública. Fundação pública aqui. Então vejam, meus queridos, olha só. Na administração indireta nós temos fundação pública, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Tranquilo? Quem são autarquias? INSS e o Bacen. Sociedade de economia mista, pessoal. Banco do Brasil, Petrobras, empresas públicas, Caixa Econômica Federal e Correios e Telégrafos. Tranquilo? Então veja aí com vocês. Olha só. Agora, tá? Agora nós entendemos o seguinte, que a descentralização, diferente da desconcentração, na descentralização é quando a direta, ela repassa suas atividades, atribuições e competências para a administração indireta, você já viu quais são, ou para particulares, tá bom? Esses particulares, eles irão exercer as suas atividades, tá? Por meio de uma concessionária, permissionária ou até mesmo uma autorizatária, tá bom? Então veja muito detalhe, veja de forma bastante detalhada, tá? Que as concessões e as permissões que os particulares serão concedidos, eles podem exercer as atribuições da administração indireta. Ela também, tá? Isso também nós entendemos como que descentralização. Tranquilo? Nós entendemos isso como descentralização. Só que existe uma diferença básica também na descentralização para indireta e na descentralização para particulares. Vamos ver daqui a pouco que na indireta, pessoal, a descentralização para indireta, ela ocorre, é repassado para a indireta tanto a titularidade do serviço quanto a execução. Quando a direta, tá, descentraliza as suas atividades para particulares, aí não, é um pouco diferente. Por quê? Porque neste momento, quando a direta repassa as suas atividades para particulares, o que é repassado a eles, o que é transferido a eles, é apenas a execução do serviço. A titularidade fica resguardada com a administração direta. Diferente do que ocorre com a indireta, que a ela é repassada, é transferida tanto a titularidade quanto a execução, tá? Vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos dar uma pausa aqui rápida, tá? Agora sim, vá lá, beba uma água, coma alguma coisa, repõe as energias, rápido, coisa rápida e retorne aqui que eu te aguardo, beleza? Até daqui a pouco. Até mais então. Vamos lá. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal
Fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui. Fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver que tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho. Gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, meus queridos, retornando aqui, tá? E aí? Te pergunto, foi lá, bebeu sua água direitinho, se alimentou? Beleza? Tranquilo? Repouso energia? Espero que sim, tá? Olha aqui. Voltando ao nosso assunto sobre descentralização, vamos recapitular. O que é uma centralização? Centralização é quando a direta centralização. É quando a direta, através da União, Estado, DF, municípios, o que ela exerce as suas atividades, as suas atribuições, através dos seus próprios órgãos e os seus agentes. Nós vimos isso. Já na descentralização é diferente. Se na centralização a União ela centraliza para si os seus poderes, na descentralização ela passa os seus poderes, as suas atividades, as suas funções, as suas competências para outras pessoas jurídicas, ou para pessoa jurídica para a administração indireta, ou até mesmo para particulares. Beleza? Detalhe, se passar para indireta, coloca aí, se passar para indireta, será transferida na descentralização para a administração indireta, é transferido o que, pessoal? É transferido a ela a sua titularidade, do serviço, mais a execução. Tá? Mais a execução. Se a descentralização ocorrer da direta para particulares, coloca aí, diferente. A eles é transferido somente o que, pessoal? A execução. Por quê? Porque neste momento, quando a descentralização ocorre da direta para particulares, a direta conserva para si a titularidade. Então, o que acontece na sua prova? Primeiro, eles vão falar o seguinte:
Que questão de prova, no que se refere, questão de prova de poder entender, no que se refere à descentralização administrativa, a descentralização ocorre quando a direta exerce as suas atribuições através de seus órgãos e de seus agentes, tá certo, pessoal? Descentralização é quando a direta exerce as suas atividades, exerce as suas competências através de seus órgãos e dos seus agentes? Errado. Isso é o quê? Isso é centralização. Então a primeira questão de prova poderia ser essa. Outra questão de prova, no que se refere à organização da administração, ocorre a descentralização administrativa quando a indireta, tá? Quando a indireta transfere as suas atividades para particulares, tá? Transferindo também a sua titularidade e a execução. Errado. Por quê? Na descentralização administrativa, quando a direta repassa suas atividades para particulares, a eles é transferido somente a execução. É transferido para os particulares somente a execução. A titularidade é conservada com quem? Com a administração direta. Professor, qual que é a situação em que a titularidade e a execução serão transferidas para a pessoa jurídica? É no caso quando a direta repassar suas atividades para quem? Para a administração indireta. Tranquilo? Então veja, a descentralização para a indireta transfere a titularidade e a execução. Na descentralização para particulares, transfere somente a execução. É uma questão de prova muito recorrente, tá? Muito recorrente e por vezes costuma derrubar muitos candidatos, tá? Bons candidatos até, candidatos bem preparados, mas por um deslize ou outro acaba tropeçando nesse tipo de questão. Não será o seu caso, né? Não será o seu caso. Então veja, a primeira observação é essa. Outra coisa, que vocês podem querer te confundir. Na centralização, pessoal, é repassada as atividades. Na centralização, perdão, é uma pessoa jurídica, que é a administração direta, exercendo suas próprias atividades. Na descentralização, não. Uma pessoa jurídica, ela repassa suas atividades para outra pessoa jurídica. Por que isso? Porque a administração indireta, pessoal, a administração indireta, ela é uma pessoa jurídica. Tá? É uma pessoa jurídica. Ela pode ser responsabilizada. Só você pensar. O INSS pode ser responsabilizado? Pode, perfeitamente. A Petrobras pode ser responsabilizada? Também. O Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, judicialmente? Perfeito. Então, todos eles são pessoas jurídicas, tá? Tranquilo? E detalhe, pessoal, dessas entidades aqui, a única que é pessoa jurídica de direito público são as autarquias, tá? As únicas pessoas jurídicas desse grupo aqui, que são pessoas jurídicas de direito público, são as autarquias. Professor, e a fundação pública? A fundação pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela só será uma pessoa jurídica de direito público se for uma fundação pública, expressamente o que, pessoal? De direito público. Porque neste momento, entende-se que é o seguinte, que uma fundação pública de direito público, ela é uma autarquia, tá? Então, em regra, leve isso para sua prova. Se falar para os senhores que a fundação pública é uma pessoa jurídica de direito público, desconfie, tá? Desconfie, porque a única que nós temos aqui são as autarquias. O resto são pessoas jurídicas de direito privado. Show? Beleza. Outra forma, tá? Outra forma que isso pode aparecer para você é o seguinte. Qual a outra forma de cobrança em prova para vocês? É o seguinte. Que a direta, vai falar para os senhores que a direta exerce autoridade sobre a indireta e sobre os particulares. Questão errada, tá? Questão errada. Eu quero falar para vocês o seguinte, que entre a direta e indireta, coloca aqui, olha. Que entre a administração direta, ficou bom que não, ó. Entre a administração direta e indireta,
Não existe, tá? Não existe hierarquia nem subordinação. Tá? Então veja, entre a administração direta e indireta não existe hierarquia nem subordinação. Tá bom, pessoal? Outra coisa que eu vou perguntar para os senhores é isso. Que na descentralização, a direta... Pessoal, entre a direta e a indireta existe hierarquia e subordinação. É isso que eu vou falar para vocês. E a questão vai estar o quê? Errada. Tá? Então, muita atenção quanto a isso, tá? Entre a administração direta e indireta não existe hierarquia nem subordinação, porque são pessoas jurídicas distintas. Tranquilo? Daqui a pouco nós vamos detalhar isso da melhor forma. Olha só, deixa eu apagar o quadro aqui, porque eu vou fazer o seguinte, nós vamos trabalhar agora, dentro da descentralização ainda, algo muito importante que cai em prova, que eles vão querer te confundir algumas relações, algumas questões de prova vão querer te confundir a descentralização para particulares e a descentralização para administração indireta, tá? Então vão querer confundir os senhores aí. Eu vou passar um esqueminha para vocês não caírem mais, tranquilo? Fala, meus queridos, retornando aqui a nossa aula, olha só, montei um quadrinho bacana para vocês aqui a respeito de descentralização, para a gente poder consolidar esse conteúdo de uma forma melhor, né, mais otimizada, mais sistematizada, tá bom? E o que eu trouxe para vocês aqui? Esse quadrinho, vocês vão resolver provas, vocês vão resolver questões com ele, tá? Eu trouxe esse quadro esquematizado conforme as questões aparecem em prova, no que diz respeito ao quê? A descentralização, tá bom? As pegadinhas que o examinador vai querer fazer com você dentro de descentralização entre a administração indireta e particulares, vai estar aqui. Eu vou te mostrar como isso cai em prova, tá bom? Vamos lá? O que acontece? Olha só. Na descentralização administrativa é quando a direta, ela passa suas atividades, tá? Recapitulando, ela passa suas atividades, suas atribuições para outra pessoa jurídica, né? Seja administração indireta ou seja particulares, mas ela repassa para outra pessoa jurídica, tranquilo? Tranquilo. Agora eu te pergunto, como que é o nome, pessoal? Como se dá essa descentralização, tá? Qual é a forma que se dá essa descentralização para indireta e para particulares? Será que elas recebem a mesma nomenclatura? Será que é feita da mesma forma? Te adianto que não, tá? Te adianto que não. O que eles vão querer fazer aqui numa questão de prova é querer te confundir entre os dois, tá bom? Deixa eu te adiantar para vocês aqui, olha. A descentralização da administração direta, da direta para outra pessoa jurídica que seja a indireta, a descentralização da direta para a indireta, pessoal, ela acontece na forma o quê? Na forma da lei. Tá? Coloco aí para vocês. Então, a descentralização da direta para a indireta ocorre na forma da lei. Já para particulares já é diferente. A descentralização da administração direta para particulares se dá através de um contrato administrativo, tá? Ou através de um ato da administração. Beleza? Então veja, como que já começa uma das primeiras diferenças é na forma. A descentralização da direta para a indireta acontece na forma da lei. Já a descentralização da direta para particulares ocorre através de um contrato ou um ato administrativo. Show? Tranquilo. A forma nós já vimos que são diferentes. Agora eu te pergunto, qual é o nome que recebe a descentralização para a indireta? E qual é o nome que recebe quando a descentralização é para particulares? Será que é a mesma coisa? Eu já adianto, nenhum desses itens aqui serão os mesmos. E é aí que o examinador vai querer te confundir, tá bom? Olha só, a descentralização da direta para a indireta recebe o nome de descentralização por outorga
outorga, ou também pode receber o nome de descentralização por serviço, tá bom? Ou até mesmo uma descentralização por convênio. Tranquilo, pessoal? Por técnica. Então, veja, o que vai aparecer na sua prova, eu coloquei os dois, que são os mais importantes. Então, veja, pessoal, quando ocorre uma descentralização por outorga ou quando ocorre uma descentralização por serviço, automaticamente você já pode colocar na sua cabeça que essa descentralização foi feita para a administração indireta. Se na sua prova disser que uma descentralização por outorga ou por serviço é uma descentralização para particulares, questão está errada. Por que está errada? Porque por outorga e por serviços é uma descentralização para a administração indireta. A descentralização por outorga por serviços ocorre na administração indireta. Já, pessoal, já para particulares, o nome que recebe é descentralização por colaboração ou até mesmo delegação. Tá? Tá aí para vocês. Então veja, a descentralização da administração direta para particulares é uma descentralização por colaboração ou até mesmo descentralização por delegação. E agora, para finalizarmos quanto à transferência que nós vimos há um pouco tempo, quando ocorre a descentralização por outorga ou por serviço, que nós já entendemos que é uma descentralização para a administração indireta, nós temos que a transferência, pessoal, a transferência é tanto da execução, quanto da titularidade. Isso nós vimos em outro momento. Já, pessoal, já para a descentralização para particulares, ela somente ocorrerá o que, pessoal? A sua execução. Tá? Execução. Somente. Beleza? Tá aí para vocês. Então, veja, a administração direta, tá bom? Como que vai cair na sua prova, então? Agora nós esquematizamos o quadro e eu peço para que você possa anotar esse quadro aqui esquematizado, colocar no seu caderno, eu te adianto. Como que isso irá aparecer na sua prova? Da seguinte forma, questãozinha de prova, vamos lá. No que se refere à organização da administração, a descentralização da administração direta para indireta ocorre na forma da lei, através de outorga ou por serviços, transferindo dessa forma somente a execução. Questão certa ou questão errada? Questão errada. Errada por quê? Porque, veja, pessoal, para que uma questão possa estar correta, ela tem que preencher toda essa coluna. Se nós estamos falando da administração indireta, ok, a forma dela é através de lei. A descentralização é por outorga. Só que a transferência que é feita neste caso é tanto a execução quanto a titularidade. Eles vieram até aqui, a questão estava correta. Desceu aqui para baixo, fez curva, vamos assim dizer, né? Inverteu o conceito, questão está errada. Outra questãozinha de prova. No que se refere à organização da administração, temos que a descentralização da direta para indireta ocorre uma descentralização por outorga ou por serviços, transferindo a ela tanto a execução quanto a titularidade, pois essa descentralização foi feita na forma de um contrato administrativo. Pessoal, questão certa ou errada? Questão errada. A forma em que ocorre a descentralização da administração direta para indireta é na forma da lei. Então é assim que eles vão querer te confundir, tá bom? Última questão para a gente formular aqui. No que se refere à organização da administração, temos que a descentralização da direta para particulares ocorre na forma de um contrato administrativo, transferindo somente a execução, tá? Transferindo somente a execução. Questão certa ou questão errada? Questão certíssima, beleza? Então é assim que vai aparecer para vocês. Vou dar um tempo, vou sair aqui um pouco do quadro. Copie, tá?
tudo que está sendo esquematizado aqui que vai te ajudar demais. Vamos lá. Belezinha? Tranquilo? Deixa eu apagar então. Pessoal, tudo que eu coloquei para vocês, tá? Outro detalhe, entre direta e indireta, não existe hierarquia, não existe subordinação, cai muito isso em prova. O que existe subordinação e hierarquia é em relação a uma pessoa jurídica e os seus órgãos. Entre duas pessoas jurídicas distintas, não há hierarquia, não há subordinação. Beleza? Agora, por último, não menos importante, vamos trabalhar a desconcentração, tá? A desconcentração, vamos trabalhar agora. Vamos trabalhar a desconcentração o quê? Administrativa. Show? Tira a descentralização, vamos para a desconcentração administrativa. Vamos lá. Desconcentração administrativa. Pessoal, recapitulando, se na centralização administrativa é quando a União, tá? Quando a administração direta, através da União, Estado, DF, municípios, centralizem-se suas atribuições e suas competências, tá? Exercendo elas através de seus órgãos e seus agentes, né? Quais seriam os órgãos? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, assim por diante. Nós entendemos que já na descentralização, como o próprio nome diz, ela não centraliza, ela não traz para si, mas sim ela distribui, ela descentraliza as suas atividades, as suas competências, tanto para a administração indireta, que é outra pessoa jurídica, quanto para particulares. Indireta, quem compõe a indireta, professor? É a famosa fase: fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista e autarquias, tá bom? Fundação pública, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. É a famosa fase. Belezinha? Tranquilo? E agora, a desconcentração. Como que ocorre? A desconcentração é um pouquinho diferente. A desconcentração é o que eles costumam confundir com a descentralização. A desconcentração, meus queridos, é quando ocorre uma distribuição interna de competências, tá bom? É uma técnica administrativa para distribuição interna de uma distribuição interna de competências, uma distribuição ali internamente para os seus órgãos públicos, por exemplo, beleza? O que eu quero que vocês gravem é o seguinte, que essa técnica administrativa da desconcentração, que é uma distribuição interna, ela ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, ou seja, é uma distribuição, quando a União ela for desconcentrar, ela irá fazer essa distribuição dentro da própria União. Quando é o Estado desconcentrando, é o Estado fazendo essa desconcentração dentro do próprio Estado, tá bom? Essa distribuição de competências dentro do próprio Estado, e é assim que funciona, beleza? Então coloque para vocês aí o seguinte, olha, primeiramente, desconcentração. Desconcentração é uma técnica administrativa de distribuição de competências. É uma técnica administrativa, pessoal, de distribuição de competências, beleza? Tranquilo? Ou então pode colocar o seguinte, que é uma técnica administrativa, pessoal, de criação de órgãos públicos, tá? Tanto de distribuição de competências, como uma técnica de criação de órgãos. Quando a direta, pessoal, cria dentro de si, tá? Quando a direta cria dentro de si órgãos, ela está fazendo o quê? Uma desconcentração, tá? Quando a União cria órgãos dentro de si, quando a União criou a Polícia Federal, ela estava desconcentrando, tá bom? Beleza? Outro detalhe, a desconcentração, que pode, palavrinha-chave pode aparecer na sua prova. A desconcentração ocorre
dentro da mesma pessoa jurídica. Mesma pessoa jurídica, beleza? O que pode querer te confundir é o seguinte, eles vão falar para os senhores que na descentralização, que a descentralização ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica, é errado. Quem ocorre, tá? Qual é o instituto que ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica é a desconcentração e não a descentralização, tá bom? A descentralização ela ocorre de uma pessoa jurídica para outra, tá? Já a desconcentração ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, tá bom? E outro detalhe também que faz uma diferença bastante interessante, que eles vão querer te confundir entre descentralização e desconcentração, é o seguinte, eu quero que você me responda, na descentralização, existe hierarquia e subordinação entre as pessoas jurídicas distintas? Não, né? Não. Já, pessoal, tá? Já a desconcentração possui, pessoal, uma relação de hierarquia e subordinação. Por quê? Porque que nós podemos colocar o seguinte, uma observação. Olha, uma observação, não há criação de pessoa jurídica. Não há criação de uma pessoa jurídica. Mas, na desconcentração, você pode colocar aí, a relação de hierarquia e subordinação. Tá bom? Por que é hierarquia e subordinação? Veja, quando o Estado, tá bom, cria ali, por exemplo, a Polícia Militar é subordinada ao governador do Estado? Perfeito. Então, isso é uma relação de hierarquia e de subordinação. Tá bom? Então, na desconcentração, não há criação de pessoa jurídica, há criação de órgão público. E na desconcentração, há uma relação de hierarquia e de subordinação. Tranquilo? Beleza, né? Então, veja, pessoal, desconcentração ocorre dentro da mesma pessoa jurídica. São palavras-chave. Desconcentração é uma técnica administrativa de distribuição de competências, tá? De competências ou até mesmo criação de órgão público. Quando o próprio Estado cria uma polícia penal, cria ali uma polícia militar ou cria a polícia civil, neste caso eles estão o quê, pessoal? Desconcentrando e não descentralizando. É o que a prova quer te confundir, tá bom? Deixa eu apagar rapidinho aqui, fazer um esquema rápido com vocês para fazer uma diferença entre desconcentração, descentralização e centralização, tá? Vamos lá? Coisa rápida aqui agora, que eu costumo fazer com vocês. Vou fazer aqui, pessoal, não liga muito pro meu desenho não, tá? São duas casas, viu? Pessoal, beleza? Duas casas. Uma casa aqui, pessoal. Uma casa aqui pode ser o Estado. E a outra casa aqui, pessoal, vamos imaginar que é o... Vamos imaginar aqui, banco... Não, ficou bom não. Vamos colocar aqui, ó, uma casa é a União, que pertence à administração direta, tá? E a outra casa aqui, pessoal, é o INSS. Beleza? É o INSS, tá? INSS nós vimos que é uma autarquia, tá? Administração pública indireta, tá? E aqui a União é o quê? Pertence à administração pública direta, beleza? Então veja, o que seria aqui uma centralização, como eu falei para vocês, é quando a própria direta, tá? Nós colocamos aqui, é quando a própria direta exerce suas próprias atividades através de seus órgãos
e através dos seus agentes. Então, quando a União, pessoal, exerce as suas competências, as suas atribuições, as suas responsabilidades através de seus órgãos e dos seus agentes, nós estamos falando de uma centralização. Tá? E imagine isso aqui como uma casa, tá? Essa aqui é a União, essa é a casa da União, beleza? Tranquilo, a gente poder materializar. Agora, pessoal, na descentralização, como ocorreria? O que ocorre na descentralização? É quando a pessoa jurídica, quando a direta, tá? Ela descentraliza, ela repassa as suas atribuições, repassa as suas responsabilidades, as suas atividades a outra pessoa jurídica, tá? Esse repasse, a gente pode fazer o desenho aqui, olha, da direta para quem? Para a indireta. Seria da União para quem? Para o INSS, tá? Sem problema algum. Tranquilo? Porque neste caso, o INSS, ele está representando quem? A administração indireta. Tá bom? A administração indireta. Te pergunto, pessoal, quando a direta repassa as atividades para a indireta, o nome disso é descentralização. Descentralização. Show de bola? Tranquilo? Te pergunto, na descentralização, pessoal, entre a direta e a indireta, entre a União e o INSS, há relação de hierarquia e subordinação? Hein? Há relação de hierarquia e subordinação? Coloca bem grande aí, olha. Não há hierarquia. Não há hierarquia nem subordinação. Não há hierarquia nem subordinação. Tá bom? Deixa marcado isso aí. Porque entre a direta e a indireta não existe hierarquia nem subordinação. Não é porque a União é maior e o INSS é um pouco menor que há essa relação de hierarquia. Não há, pessoal. Muito cuidado com isso, beleza? Na descentralização não há hierarquia de subordinação, não é relação de hierarquia nem subordinação. É o que eles vão querer te confundir. Show de bola? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Outra coisa, na descentralização, nós conseguimos observar o seguinte, que há uma relação de quê, pessoal? Uma criação, né? Uma criação de pessoa jurídica. Criação de uma PJ. Por quê? O INSS é uma pessoa jurídica. Então, quando ocorre uma descentralização para uma administração indireta, você acaba fazendo uma criação de pessoa jurídica. Agora te pergunto, quando ocorre distribuição interna, uma distribuição interna de atividades, olha só, é como se fosse vários quartos, tá? Esses OP são órgãos públicos. Esses OP são órgãos públicos. Quando o INSS, que é a administração indireta, ela passa as atividades, tá? Ela faz uma distribuição de competências internamente, como se fosse o quarto de uma casa, esses quartos de uma casa, nós temos que o nome disso é o quê, pessoal? Desconcentração. Desconcentração. Tá? E na desconcentração, não há que falar, tá? Perdão, na desconcentração, diferentemente da descentralização, nós temos que falar de hierarquia e subordinação. Na desconcentração, coloca a setinha aí, olha. A hierarquia. E a subordinação. Beleza? A hierarquia e a subordinação. Tá aí para vocês. Isso aqui é o quê? Desconcentração. Pessoal, leve isso para sua prova que eu tenho certeza que será um sucesso, tá? Recapitulando. Centralização é quando a direta exerce suas atividades através de seus órgãos ou agentes, através de uma polícia militar, através de uma polícia civil, polícia penal e assim por diante. Descentralização, pessoal, é quando a direta, ela descentraliza, ela transfere suas atividades, suas responsabilidades para outra pessoa jurídica. No caso, no nosso exemplo, é a União repassando para o INSS. Outra coisa, entre a direta e a indireta, na descentralização, não há
relação de hierarquia nem de subordinação, o que há uma criação de pessoa jurídica, tá bom? Já na desconcentração, há essa relação de hierarquia e de subordinação, porque a distribuição é feita não para outra pessoa jurídica, mas é feita o quê? Internamente, tá bom? Então, marque isso aí, finalizamos a nossa aula de hoje, tira um print da tela rapidão, tá? Finalizamos a nossa aula de hoje, espero que ela possa ter feito bom proveito, você possa ter feito bom proveito dessa aula, faça bastante anotações do que nós passamos no quadro e resolva muitas questões. Que assim, né, pessoal, você fazendo o conteúdo, a parte teórica e a parte prática, que é realmente os exercícios, a sua eficiência vai aumentar e muito, tá? Ficamos por aqui, um grande abraço a todos vocês, nos vemos na próxima. Até mais.